Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência Olha, de vez em emocional, quando fica para que nós procurando por possamos cada vez mais desenvolvermos a nossa inteligência emocional, para que nós possamos cada vez mais estarmos prosperando, já que prosperar é uma decisão. Estamos hoje aqui para saber trabalhar essa questão do desapego emocional. Celiane Cabral estará aqui hoje conosco, trazendo muito conhecimento, muito conhecimento. Tanto é que é uma aula que vale a pena nós já temos no gravado e logo depois reassistimos no gravado, pois nós temos que trabalhar muito esse desapego emocional. E ela é especialista, Celiane Cabral. Celiane, você que tem ajudado muitas pessoas por esse mundo afora, é a hora de você estar aqui conosco. Bom dia, Celiane Cabral. Bom dia, negreiros! Bom dia, com energia, né, gente? Quem teve esse fim de semana, né, lá no Vida Próspera, escutou muito essa frase. Com energia! É isso mesmo. Dar esse bom dia cheio de energia para vocês e dizer que eu já estava com saudade, né? E essa semana é uma semana que promete muito. Começou ontem com aquela aula maravilhosa do Fred. Quem ainda não assistiu, vai lá no gravado. Tem muito conteúdo lá no gravado. Aproveita e assiste essa aula também do Fred. Esse setembro ele é dedicado à vida, né? Trabalha-se a questão da morte, a questão do suicídio, mas eu prefiro olhar com a possibilidade da gente encontrar mais motivos para viver. Então, aqui também, durante todo esse período de setembro, você vai poder acessar esses mais diversos conteúdos e faz com que você sinta e amplie essa sua vontade de viver mais ainda. Viver é uma decisão, assim como prosperar. Existe, o fato de você estar vivo não significa dizer que você vive. É muito legal a gente ter esse olhar. Então, todos os dias, as decisões que você toma para colocar essa vida em movimento é o viver. Então, o viver ele precisa de uma ação, assim como prosperar também precisa de uma ação. Então, as ações definem a sua qualidade de vida. E olha que beleza isso. As ações que nós temos estão vinculadas às nossas emoções. Não temos como viver e não utilizarmos as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. E hoje, nós vamos falar da importância desse apego emocional. Muitas pessoas me procuram aqui em consultório para trabalhar a questão do desapego emocional, algumas dependências emocionais. Porém, esse é o lado nocivo, tá? Nocivo mesmo do apego emocional. Já é algo que está fazendo mal, mas não é por essa linha que nós vamos hoje. Nós vamos hoje reconhecermos e identificarmos também que nós precisamos dos apegos emocionais. Agora, como tudo na vida precisa de equilíbrio, nesse conteúdo de hoje, eu quero que vocês também abram um espaço na cabeça de vocês para identificarem, dentro dessa questão do apego emocional ou do desapego emocional, aonde está desequilibrado. E essa aula de hoje, ela não serve para que você gere diagnósticos, tá, gente? Esse conteúdo que eu trago é um conteúdo que eu tirei de um artigo de um médico dentro da área, tá, da medicina tradicional, porém, ele não serve para que você diagnostique nada, tá? Não vamos gerar diagnóstico com essa aula de hoje, não. É só para ampliar a sua consciência, até porque para gerar esse diagnóstico precisa de uma intervenção médica e de um terapeuta. E aí vocês vão perceber que
Nós, por sermos seres emocionais, nós precisamos criar vínculos emocionais. A ausência desse vínculo geram possibilidades de doenças mentais. Então, o olhar hoje é para perceber a importância de estar com vínculos emocionais, tá bom? Então, o tema da aula, ele traz aqui, ó, a questão do desapego. Desapego, o que que é causado pelo desapego emocional? Primeiro, a gente precisa identificar que olha só, quando pode ser útil o desapego emocional? Quando é que ele pode ser útil? Vamos começar logo filtrando essa informação. O desapego total emocional, ele só é útil quando é para você se livrar, olha só, de sentimentos negativos que estão relacionados aos relacionamentos, a pessoas e a coisas. Então, esse desapego emocional total, ele só é útil quando é para se desapegar de sentimentos, pessoas e coisas negativamente. Por exemplo, para ficar aí um pouco mais claro na cabecinha de vocês, quando você está vivendo um relacionamento tóxico, esse tipo de sentimento gerado para manter esta relação é um sentimento negativo, é um sentimento escravizador, é um sentimento de dependência. Então, nestas questões, precisa-se trabalhar o desapego emocional, correto? Aí vamos lá. Primeira coisa, o desapego emocional refere-se, olha só, a estar desconectado ou desvinculado dos sentimentos de outras pessoas. E você vai perceber que durante o amadurecimento na vida, você vai se desapegando mais dos sentimentos vinculados às pessoas. Porém, olha só, temos que sempre estar buscando esse equilíbrio para que você não fique sozinho no mundo, porque você não vai conseguir viver sozinho. Você não é um ser isolado do todo. É o contrário. Nós fazemos parte do todo. E se tem uma coisa que nós buscamos o tempo inteiro, é aquela sensação de pertencimento, de pertencer a um lugar, a uma família, a um ambiente, a um estado, a um país, a uma comunidade. E essa sensação de pertencimento está recheada de apegos emocionais. O que que acontece quando você escuta o hino do seu país? Você se sente pertencente, né, isso, ao Brasil, quando você escuta o quê? O hino do país, ou seja, tem um vínculo emocional, e isso se faz necessário. Olha só, quando você gera esse desapego emocional, isso pode envolver uma incapacidade, olha só, ou falta de vontade de se envolver na vida emocional de outras pessoas. Embora esse distanciamento possa proteger as pessoas de quê? Do estresse, da mágoa, da ansiedade. Também pode interferir no bem-estar psicológico, social e emocional de uma pessoa.
quando você quer se distanciar emocionalmente de alguém, você está buscando uma certa proteção, não é assim? Eu não quero me estressar com isso. É. Eu quero me proteger dessas pessoas. Eu não quero me magoar. Eu não quero ficar. Quando eu chego perto de algumas pessoas, eu fico ansioso. Quando eu estou dentro de alguns ambientes, me gera ansiedade. Isso interfere diretamente em quê? No nosso bem-estar psicológico. Interfere no nosso bem-estar social e no nosso bem-estar emocional. Aí, olha só, às vezes esse distanciamento emocional pode ocorrer como um mecanismo de enfrentamento, tá? Quando as pessoas se deparam com situações estressantes ou desafiantes. Em outros casos, pode ser um sintoma de condição de saúde mental. Aí agora nós vamos entrar nessa identificação dos sintomas. Sintomas de distanciamento emocional. Por que que eu abri o filtro dizendo que isso aqui não serve como diagnóstico? Por quê? Quando eu falar os sintomas, nós vamos nos encontrarmos em alguns deles. Quando eu estava estudando o conteúdo, eu falei, isso aqui, eu sinto a presença desse sintoma em mim. Então, a gente começa a identificar, tá? Então, o primeiro, a ambivalência em relação aos outros. Ambivalência de quê? De sentimentos, amor e ódio, né? Então, essas ambivalências, em alguns momentos, elas aparecem na nossa vida e elas estão relacionadas com esses sintomas de distanciamento emocional. Vem a vontade de evitar pessoas, de evitar situações ou determinadas atividades. Isso aqui é muito característico depois de uma certa idade. Por exemplo, você passa os seus 35 anos, você começa a evitar alguns tipos de atividades, não é assim? Eu recebi até uma. Me mandaram um Reels, que eu sorri muito, acabei distribuindo para alguma galera que tem essa faixa de 45, 50 anos, que é assim, não, vontade de ir à balada eu tenho, né? Estou super disposta a ir à balada, desde que ela comece às 18 e termine meia-noite, né? Porque meu sono depois de meia-noite é inegociável, né? E aí, assim, e essa balada? Ao invés de bebida alcoólica, não poderia ter café, né? A gente não pode ir para a balada às 18 e tomar um café? Ah, com detalhe, a partir das 21 só descafeinado, tá, gente? Porque aí já vai comprometer o que é inegociável. Então, assim, você vai percebendo que você vai se distanciando e evitando algumas atividades, né? Passo por isso com o meu 72, é bem por aí, né? Dificuldade de empatizar com os outros. Aquela vontade de deixar cada um no seu devido lugar, aquela história de que o que é do outro, eu não tenho mais tempo para ficar me colocando no lugar de ninguém, não, nem quero, né? Cada um com as suas demandas. Isto também é identificado como um sintoma de distanciamento emocional. Hoje em dia, Celiane, eu não tenho mais saco para esse negócio de ficar se colocando no lugar dos outros, não. Deixa que cada um se vira com as suas demandas, né? Dificuldade de se abrir com outras pessoas. É, quando você é adolescente, você começa a viver as suas experiências, você sente uma necessidade enorme de contar suas experiências para todos os seus amigos, para todas as suas amigas. E é algo que fica ali latente, você precisa contar, você precisa falar
dizer o que você fez, o que você não fez, o que você sentiu, você aconselha, você vai. E é uma necessidade realmente. Pois você vai amadurecendo e aí você começa a guardar para você a sua vida, as suas dores, as suas experiências. Você começa a ter vergonha de falar sobre isso. E aí você cria uma barreira muito grande. E às vezes, quando você fala com alguém, aquele alguém também está vivendo uma fase de distanciamento emocional e não consegue acolher aquilo. Às vezes vira para você e fala que é assim mesmo, tem a ver com a idade, para de ficar contando a sua vida para todo mundo, né, assim? E aí você vai sendo treinado a ir armazenando, 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 só que tem um limite, tem um limite. Chega uma hora que você não dá mais conta. Então, a indicação aqui principal é você buscar falar e se colocar nessa posição de vulnerabilidade mesmo. A gente vai ver isso um pouquinho mais aqui na frente, quando a gente fala da questão de tratar esses sintomas do desapego emocional. Então, eu tenho muitos pacientes que têm mais de 50 anos que me procuram buscando justamente trabalhar esse sintoma, sabe? Eu não tenho com quem conversar, Celiane. Eu, eu sou sozinha, eu não consigo falar da minha vida para os meus irmãos, para as minhas irmãs, eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não tenho pessoas dentro do meu relacionamento que eu consiga. E isso eu não dou mais conta. Então você precisa e merece e tem que verdadeiramente começar a trabalhar isso. Por quê? Porque chega uma hora que gera muitos conflitos. E a gente vai ver aonde isso pode somatizar, tá? Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Então, esse é um sintoma, essa dificuldade de se abrir com outras pessoas. Sintoma de quê, Celiane? Para quem está entrando na aula nesse momento, sintoma de distanciamento emocional. Sentir-se desconectado de outras pessoas. Acabei de contemplar isso na minha fala anterior. Esse sentir-se desconectado de outras pessoas tem muito a ver com essa sua impertinência, ou seja, eu não sei aonde eu pertenço, a quem eu pertenço. E aí vem, quero abrir um parêntese aqui. Você pode ter qualquer condição financeira, seja ela próspera ou não. Quando você não tem essa conexão com pessoas, a sensação que dá é que te falta tudo, que você não tem nada. Então, presta atenção também nesse sintoma. Olha só, perdeu o contato com outras pessoas. Aqui, esse sintoma, eu quero que você leve para dentro do seu ambiente familiar. Existe uma determinada fase da sua vida e se você não prestar atenção, você começa a se distanciar dos seus familiares. E esse olhar, ele precisa voltar para você reconstruir essas conexões. E muitas vezes precisa de muita inteligência emocional para reconstruir as relações dentro da própria família, né? Então, aqui, ó, é uma chamada muito grande para você perceber cadê os seus contatos com as pessoas. Uma das perguntas na minha anamnese, quando estou atendendo, é: você tem vínculos com pessoas que você traz lá da infância? Aquele grupinho, né? Que você até hoje alimenta, se encontra de vez em quando. Tem gente que não tem ninguém, não traz ninguém lá da infância ou da adolescência. Não, não tenho. As relações que eu tenho hoje, tudo foram construídas no mundo já na minha fase adulta. Então, esse aqui é um bom olhar.
para você, se você tiver e tiver afastado, buscar resgatar essas relações, tá? Não prestar atenção nas outras pessoas, não querer saber delas, não querer saber como vivem, o que comem, né? O que pensam, fica ali naquela relação superficial, tá pertence dentro do grupo de pessoas ali de trabalho, ou até mesmo da sua comunidade, ali dentro aonde você frequenta, na sua igreja, no seu ambiente que você se relaciona, mas você não cria nenhum tipo de vínculo. Celiane, a Emily e a Ana Paula haviam levantado a mão. Pronto, então vamos lá, vamos abrir aqui. Quem quer falar primeiro? Vai, Emily, cadê a Emily? Estou vendo a Emily. Oi, gente, bom dia a todos. Celiane, a pergunta é sobre o falar, né? É a única forma que tem de externalizar essas sensações, esses sintomas, ou tem outras formas? Respirar, meditar, alguma coisa do tipo? Tem outras formas sim, viu, Emily? A sua pergunta é muito interessante. Porém, o que cria vínculo com pessoas é a nossa capacidade mesmo de nos conectarmos pela nossa vulnerabilidade. E isso aparece muito quando eu converso com alguém. Quando eu converso com alguém, quando eu conto para alguém uma experiência, seja ela positiva ou negativa, o outro se identifica com a minha experiência. E é nessa hora que existe a possibilidade de criar um vínculo. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo de forma profissional. Eu tenho uma paciente que trabalha dentro de consultorias na área de nutrição. E ela é uma das pessoas que participa efetivamente de um dos maiores eventos de nutrição. Todo ano ela faz esse evento, todo ano. E ela começou a fazer terapia comigo, já faz agora, acho que nós vamos para o segundo mês. E ela descobriu, durante o processo de terapia, porque ela já vai participar desse evento, ela já está há 9 anos participando desse evento, que ela não cria vínculos com as empresas. E aí nós fomos mapear o comportamento, como que ela age, o que que ela faz quando ela chega lá. E ficou muito nítido que ela chega e entrega. E ela simplesmente entrega. Ela não conversa com as pessoas. Então, ela falou que isso foi algo que chamou muito a atenção dela. Por quê? Porque ela não é procurada pelas empresas durante o restante do ano inteiro. Ela é procurada todos os anos pela uma organizadora do evento, que a conhece. Então, ela está fazendo, inclusive, uma mentoria com o Masulo para fazer uma transição de carreira, e isso foi um dos pontos que chegou dentro da terapia. A dificuldade de construir vínculos. Então, nós mapeamos, organizamos, planejamos como ela vai fazer esse ano. Porque ela precisa conversar com as pessoas da empresa. Ela precisa encontrar alguém ali que vai estar com o lado dela e criar um vínculo. Por quê? Na transição de carreira que ela está buscando fazer, se ela não construir vínculos profissionais, se ela construir apenas esse desapego emocional, né, ela não vai conseguir chegar onde ela quer chegar, principalmente financeiramente. Então, ela quer, neste evento deste ano, deixar ela registrada emocionalmente para as pessoas, para que durante o ano as demandas, as pessoas lembrem dela e digam, olha, tem fulano que estava com a gente lá na feira, ela pode nos ajudar, ela pode vir aqui, ela pode dar uma palestra, ela pode tirar as dúvidas, ela pode vir na nossa cozinha, ela pode fazer um trabalho de orientação. Entende? Então, isso ela não consegue meditando.
viu? Ela não consegue fazendo as sessões de respiração, ela só vai conseguir conversando, falando. Você pode trabalhar o seu estado interno dos relacionamentos, por exemplo. Vamos falar de relacionamento marido-mulher, de companheiros, companheiras. Você trata muitas vezes muito a sua questão interna, porém, você não cria o vínculo com o parceiro, com a parceira. Por quê? Porque falta a ação de falar, falta a ação de conversar. Tá tudo bem estar ajustado dentro de você, só que isso é um desapego emocional que vai te fazer falta. Ajudei? Eu sei que abriu muitas, né? Abriu umas portinhas aí nessa cabeça. Então, vamos lá. Ana Paula. Bom dia. Oh, coisa linda! Eu procurando a foto, achei ela, ó. Eu acabei de chegar em casa. Aí eu estava assistindo pelo celular no carro, só que aí eu resolvi tirar mais uma semana das minhas férias. Não ia tirar agora, só que ontem eu amanheci com o rosto muito inflamado, e aí eu resolvi ficar mais essa semana para até mesmo para eu dar uma organizada mais nas coisas para poder voltar, né? Que bom. E aí peguei o tablet e abri a câmera para a Eliane matar metade de tela de MV. E olha aí, olha, você viu como eu fiquei feliz? Falei, oh, eu estava procurando quando você falou de Pois Itaquele. é porque eu acabei de entrar em casa, eu não aguento mais meu celular assim, eu tô arrasada. Eu acho que é por isso que eu tô com isso na minha pele, porque meu celular quebrou. Eliane, deixa eu te dizer, é normal, é, é tipo assim, tu não ter tido esse comportamento, ter tido o comportamento completamente contrário na adolescência, por uma questão de sempre ouvir: ninguém é amigo de ninguém, não confia em ninguém, não fala as tuas coisas para ninguém. Aí tu passa 40 anos da tua vida vivendo sufocada dentro de si mesma, e aí agora tu já não tá mais nem aí. Tipo assim, aconteceu, tipo, aconteceu isso comigo, gente, foi péssimo, mas aconteceu e tal, tal, tal. E aí tu já fala, hoje eu já consigo falar, né? Não assim para todo mundo, né? Mas para as Sim, pessoas sim, mais próximas. É, sim. falar o que é que eu tô passando, se eu tô triste, se eu tô alegre, e acabou. Eu não nego choro para ninguém. Então, é normal ter esse comportamento lá na adolescência, que inclusive faz com que leve ao segundo item que tu falaste, que tu não tenha essas amizades desde a infância e adolescência. Por quê? Porque é justamente. E engraçado que eu adotei o comportamento completamente contrário. Eu amo os amigos dos meus filhos dentro da minha casa. Eu sempre fiz festa do pijama. Eu sempre quis ir com 5, 6 meninos para o shopping. Eu sempre preferi estar com todos os filhos dos outros aqui comigo, com os meus, né? Eu sempre gostei muito. Tanto que os amigos do meu filho gostam muito de mim. A gente é muito próximo. É normal isso? É normal partindo do ponto de vista da ausência que você teve na sua infância e na sua adolescência. Uma das causas é você antecipou, porque uma das causas que geram isso são os traumas da nossa infância, da nossa adolescência mesmo, que tem a ver com essa programação que algumas pessoas receberam de não confiar, de não contar para as pessoas o que sente. E aí tem, relacionado a isso, quando a gente for ver lá as causas, tem a relação com alguns tipos de abusos, abusos psicológicos feitos pelos adultos, né? E essa fala sua é uma forma abusiva psicológica, que existem várias formas de abusos, vocês sabem disso, né? Então, os Sim. adultos, às vezes, com medo de nós, crianças e até adolescentes, expormos a nossa realidade, que é construída por aqueles adultos naquele momento, eles nos proibiam de falar, né? Que a gente estava com, inclusive até de que estava com fome, de que a nossa casa não tinha determinado tipo de alimento, que você estava usando uma roupa do irmão ou a roupa emprestada de alguém, porque isso colocava em evidência, né, assim,
o que eles podiam nos oferecer, o que eles podiam nos dar. E aí acaba que você guarda, 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 e você quer fazer uma compensação na vida adulta. Esse comportamento que você tem hoje com os amigos dos seus filhos é uma compensação que você está se dando. O que é melhor que eu ouvir é que você fala: hoje eu não nego choro para ninguém, se eu estou bem, eu estou bem. Se não estou bem, eu não estou bem, então eu falo. Isso é muito massa de você ter essa consciência hoje, e você percebe que isso conecta você com mais pessoas. As pessoas ligam para você e dizem assim: Ana Paula, bora tomar um chá, bora tomar um café. É ou não é assim? Sim, sim, verdade, Pois é, por quê? verdade. Porque elas querem e sentem que você fala com elas e elas falam com você. Celi, meus irmãos não têm um amigo, Ó, até hoje. Nenhum dos três, eu tenho três irmãos. Nenhum tem assim. Ó, minha cunhada, ela gosta muito de festa. E ela tem amigas de 30 anos. Assim, amigas assim lá da escola, com 9 anos, assim, sabe? Que são amigas dela que frequentam a casa dela semanalmente. Então, ela é muito próxima dessas amigas. Ela tem esse grupo, né? Que é desde o sim, Santa Teresa, e ela vem sempre próxima. O aniversário do meu irmão são com os convidados da mulher dele. da mulher dele. Tudo assim. Aí, tipo assim, às vezes eu falo, aí eu, tipo, cadê? Não tem um amigo do Júnior? Aí a Larissa fala pra mim, qual? Não tem ninguém para convidar, não tem ninguém, sabe? Então, Pronto, assim, eu já não, eu já achava aquilo muito estranho. Eu falava, como assim ninguém é amigo de ninguém? É claro que existe amigo, é claro que deve sim. existir, gente. Eu não acreditava muito naquela coisinha. E assim, eu cheguei até a ficar de muitos castigos, e eu acho que eu cheguei até a apanhar por conta de querer ter amizades, assim, de querer ter muita amizade. Então, eu ouvia muito. Tu acha que todo mundo é teu amigo? Tu não pode ficar falando com todo mundo. Meu pai chegou, gente, naquela época tinha telefone fixo na casa. Meu pai chegou a vender o telefone da minha casa para que eu não ficasse falando com as pessoas. Na Olha, época, sim, entendeu? E entendi, tipo assim, entendi. e aí tu falando, eu observo que meus irmãos até hoje, nem os três, eles não têm nenhum amigo, não tem nenhum amigo, não tem uma pessoa que é amiga. Aí sabe o que que acontece dentro desse sintoma, dessa ausência, nessa dificuldade de falar? Sobrecarrega o companheiro, a companheira. Viu? Sobrecarrega muito, porque existem coisas, existem vontades, desejos que você seleciona as pessoas com quem você divide, como você falou. Claro que eu não vou sair falando para todo mundo, você seleciona, né? Porém, o que que acontece? Quando você não tem essas pessoas, você leva tudo para a mesma pessoa e aí acaba gerando o quê? Uma dependência emocional do outro. A sua vida fica emocionalmente dependente do outro, de uma pessoa. E isso serve. Quando você não tem um relacionamento, você geralmente escolhe um. E aí, você pode prestar atenção. Aquela pessoa, ela começa a fugir de você. Por quê? Porque são todos os conteúdos para a mesma pessoa. E aí a pessoa não dá conta. A Fátima levantou a mão. Vamos escutar a Fátima. Oi, bom dia, gente. Que bom estar Bom aqui, dia. Celina. Você falou aí sobre a questão da entrega, né? Que a pessoa às vezes entrega e vai embora. Eu tenho duas coisas para lhe perguntar. Primeiro, existem essa possibilidade de vínculos que você entrega, mas a pessoa não dá o retorno, porque ela está numa situação, vamos dizer, que a gente chama de sanguessuga, só recebendo, recebendo, recebendo. E a outra questão é quando você se permite ser receptiva, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já estou numa faixa etária que, de modo geral, socialmente, as pessoas já não têm tantos vínculos de compartilhamentos externos, né? Como você falou aí, são guetos, são situações, são dificuldades, são interesses que às vezes são tanto quanto divergentes naturais.
O que me leva a perguntar a você é o seguinte: as minhas amizades ficaram ao longo do Brasil, não é? Eu estabeleço vínculos online, que é outra coisa que eu queria trazer aqui para você fazer um pequeno comentário. O vínculo tete a tete, face in face, onde a gente entra na alma e lê a alma, ele está se distanciando, os vínculos estão ficando um pouco superficiais, não é regra, mas está se generalizando. Então, como que a gente pode, nesse processo, vou trazer a bola para o meu lado, de envelhecimento, fazer com que essas pessoas mais longevas possam manter aqueles vínculos com pessoas mais novas que estão naquela pegada de só venha a nós, nosso rei, nada. Porque É isso é muito muito importante, essa troca intergeracional, eu tenho sentido muita falta. Eu tenho uma família muito grande, eu sou muito querida, eu estou sempre ali presente, eles moram longe, mas eu estou sempre estabelecendo esse vínculo, mas me parece ser que tem um vínculo que, para ser duradouro, ele precisa estar face in face, alma com alma. E me parece ser que nós estamos perdendo um pouco isso, nós estamos criando vínculos a partir de funções, de tarefas. O que é que você me diz sobre isso? pronto. Celiane, pegando o gancho aí, a Fátima falou mais assim, o vínculo, inclusive pessoal, né? A Lígia colocou uma pergunta no chat, ela, para você explicar melhor o vínculo, que você deu o exemplo, né? Se é só o que a pessoa tem a ofertar, ou se as pessoas buscam esse vínculo para buscar o conhecimento também, porque esse network, né? Aí pega o Pronto. gancho dos dois aí. Exatamente. Então, bora lá. Vamos separar aqui. Primeiro, quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente só faz isso porque existe um interesse, tá? Tem que ter um interesse. Os interesses são os mais diversos possíveis. Então, já começa logo a desmistificar. Ah, alguém só quer a minha companhia porque tem interesse. Primeiro, precisa selecionar qual é o tipo de interesse, certo? Porque o que nós fazemos, o que nós buscamos, intrinsecamente tem um interesse. A gente precisa trazer esse interesse para a superfície, para a consciência? Às vezes sim, às vezes não. Mas existe um interesse sempre, correto? O vínculo, Fátima, agora para Fátima, o vínculo no tete a tete, como ela falou. Eu gosto, né? Falando, a Fátima, ela verbalizou isso. Eu gosto do vínculo, do tete a tete, de estar ali sentindo a presença do outro, de sair para tomar um café e de construir esse vínculo partindo de uma relação mais próxima. Ou seja, eu escutei através da PNL a Fátima dizendo assim: eu gosto da sensação das coisas, de sentir, né? Estar ali me conectando com o outro através das sinestesias reais. Isso não anula a relação que nós construímos através do online, como você usou, né? Não. Não, inclusive eu alimento muito as minhas amizades fora aqui da Bahia, online, e é interessante a gente perceber, mas houve uma conexão, né? E tem pessoas também online que conseguem fazer essa conexão, ainda que eu não as conheça pessoalmente, entende? Vou dar um exemplo agora, Fátima. Recentemente, nós tivemos uma blogueira influenciadora que foi presa, né, por causa Sim. de questões aí de justiça dela. Quando ela saiu, algumas pessoas que construíram vínculo emocional com ela foram lá para frente do presídio colocar ela no colo, Uhum. levantar, carregar. Esse vínculo ele foi construído totalmente pelas telas. Pessoas que nunca tinham tido contato com ela. Então, veja o tamanho da profundidade. Não tem a ver com responsabilizar, né, através da tela, ficar superficial. Não tem.
É Tem identificação, né, é Celi? a identificação e o tamanho, tá, da sua, entre aspas, carência em relação a se identificar com o outro, a forma como o outro faz, e até o desejo de ser igual. Isso constrói vínculos muito profundos. Ou seja, tem sempre um interesse por trás disso, tá? Sempre um interesse. Fátima, essa questão dos desapegos emocionais, existem alguns transtornos identificados, né, em relação a isso. Já que você trouxe, né, como a Ana Paula também já antecipou, existe o transtorno de apego reativo. Olha, isso aqui é muito legal da gente saber. O que que é esse apego reativo? É uma condição que pode surgir, olha só, devido a abusos e negligências na infância. O que que é esse abuso? O que que é esse apego reativo? Ele gera em crianças que tiveram esse tipo de abuso, aí vem, tá, Ana Paula, a questão dos abusos psicológicos, vem o quê? A dificuldade, olha só, de criar vínculos emocionais saudáveis com seus verdadeiros cuidadores. Quem são os nossos verdadeiros cuidadores? O nosso pai, a nossa mãe e os nossos irmãos mais velhos. Esse transtorno de apego reativo, ele afasta você de criar verdadeiros vínculos emocionais com essas pessoas. Por quê? Porque foram essas pessoas que te machucaram, te magoaram psicologicamente e, às vezes, aqui também está contido os abusos físicos. Então, você cria essa dificuldade. Você não se entrega completamente para essas pessoas. É porque a gente A- via como proteção, né? Assim, Aí, eu via como proteção. Eu achava assim que, ele só está querendo o meu melhor, ele está tentando me proteger. Então, tipo, ela não quer que eu sofra, porque as pessoas falam umas das outras. Aí começa todas as nossas crenças limitantes que não precisa dizer i- mais nada, né? isso. Mas aí o que que acontece? Ao invés de você se aproximar dessas pessoas emocionalmente, você acaba se afastando delas, né? Você vai se afastando delas, você tem dificuldade de conversar com essas pessoas, de falar da sua vida, não só para os outros, mas para elas também. É, Vai Feli, criando. no meu caso aqui, fiquei com um pouco essa dificuldade de falar de mim, não, tanto que eu falo assim, eu queria tanto, eu sou filha única mulher, né? Eu falava Aham, assim, eu queria tanto que a minha mãe fosse, tipo, a minha melhor amiga, aquela pessoa que eu pronto. posso contar tudo, mas eu não posso contar tudo porque ela vai me julgar, ela vai brigar, ela vai reclamar. Então, assim, eu não fiquei com, eu tenho um cuidado muito grande com o meu pai e com a minha mãe. Tipo, tudo que eles precisam de mim, eu tô lá. Eu amo, amo, amo. Mas eu contar as minhas coisas, eu não conto. Pronto. Aí, e o meu pai já, ele, mesmo tendo passado por essas coisas, eu acho engraçado. Por um momento, por um certo tempo da minha vida, eu passei tendo ele como referência, tipo, profissional. Tipo assim, qualquer decisão profissional que eu ia tomar, eu conversava com ele. Até o dia que eu quis fazer um novo curso, que eu queria fazer direito, eu estava bem novinha, tinha 20 e poucos anos. Ele, pra que fazer outro curso? E nessa eu passei, mas só fui fazer com 30. Só que com 30 anos eu falei, não, eu vou fazer sim, eu quero fazer, mas até eu falava, para que outro curso? Vai te especializar no que você já tem. Não vai fazer outro curso, vai estudar para outro curso. E nada daquilo era o que eu queria. Aí eu falei Ó, assim, não, olha o tanto de tempo que eu levei, 7 anos, para poder ir fazer uma outra faculdade, porque eu não escutei o conselho. Aí daquele dia em diante eu falei, não, agora nem para isso mais. ó, distanciou mais ainda. O outro transtorno que é possível ser gerado é o transtorno de interação social desinibida. Olha só, transtorno da interação social desinibida. O que que é isso? Eu tenho facilidade de construir vínculos com pessoas desconhecidas, certo? Ó,
É desconhecido? Tá ótimo. Eu encontro um desconhecido na rua, eu falo da minha vida, eu conto da minha vida, eu falo tudo. Agora, se tiver proximidade a mim, não, 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 não. Então, é uma Eu sou condição que, assim, Celinho. ó, quem foi que falou eu sou assim? Bom dia, Bom Simone. dia. Oi, Simone. Tava Pois eu sou sentindo aqui. assim. Pronto, Simone. Ó, aqui, mais uma vez eu volto a dizer, tá, gente? Não usem a aula para se autodiagnosticar, não. Identifiquem alguns sintomas e vamos abrir a possibilidade da gente ir trabalhando isso, tá? Entendi. Quando a Tá. Ana Paula fala das amizades, né, não é um diagnóstico, é o que a gente vem pensando na vida da gente, né? Por exemplo, eu também tive o mesmo problema da Ana Paula, só que eu sempre busquei. Eu tenho problema, assim, eu penso que é um problema, às vezes eu fico pensando qual é o meu erro. Por exemplo, eu sou muito próximo daquela pessoa, de repente, eu não aquela amizade vai se acabando, eu não tenho mais aquela empolgação por aquela amizade. Eu não tenho muitos amigos. Agora mesmo, recentemente aqui na minha casa, domingo, eu fiquei altamente incomodada. Por quê? Porque meu marido levou um amigo dele lá para minha casa. E eu não gosto. Eu fico altamente incomodada com isso, né? A minha amizade é assim, ela ficou para lá. Eu não tenho aquele vínculo de uma amizade. Eu vou contar minhas coisas para fulano. Eu não tenho isso. Aí eu penso que é uma coisa minha, é um problema sério meu, né? É um problema muito sério, porque eu não consigo manter aquela amizade, não consigo. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha de muitos anos, mas eu passo meses sem falar com elas. Mas aí quando eu lembro dela, sempre eu vou lá, vamos dar uma saidinha, vamos tomar um café, vamos tomar um chopp. Mas é assim. Aí eu penso que eu sou uma problemática. Olha só, quando você tem o apego reativo, ou seja, você não consegue você não consegue demonstrar ou criar vínculos com seus cuidadores principais, você, de contrapartida, desenvolve essa interação social desinibida, desde que seja com estranho. Você cria vínculos amigáveis aqui, ó, e afetuosos com estranhos, com pessoas que você nunca viu. E tu sabe o que é mais estranho? Que essas pessoas traem a gente. Aí validam tudo que teu pai e tua mãe disseram. Aí tu fala assim, gente, meu pai e minha mãe sempre tiveram razão. Porque a Simone falou e é exatamente isso. Essas amizades, elas saem da nossa vida do nada. E, tipo, por exemplo, o meu melhor amigo roubou o dinheiro da minha bolsa. Eu deixei ele vigiando minha bolsa, um dinheiro de comprar material escolar do meu filho. Isso ele foi expulso da faculdade, deu tanta coisa, porque, gente, meu cabelo caiu inteiro na época, eu fiquei com um monte de buraco na minha cabeça, porque, tipo, teve as câmeras, eu ainda avisei na faculdade assim, olha, eu vou logo falar para vocês, tem duas pessoas que são os meus melhores amigos e eles estavam perto da minha bolsa, mas com certeza não foi eles, mas eles pegaram a bolsa, só para vocês saberem que não foi eles. E a câmera estava atrás, tinha duas câmeras já na faculdade, né? E aí deu para ver ele pegando, abrindo minha bolsa, tirando dinheiro, botando dentro do vadimeco, levando. Então, tipo assim, eu sempre fui traída por essas pessoas. Tanto que aí agora, depois de um tempo, agora mais velha, eu fiquei de novo com a dificuldade de fazer vínculos e de trazer pessoas na minha casa, inclusive, porque as pessoas que eu mais tive proximidade, coloquei dentro da minha casa, que eram os meus melhores amigos, me traíram e validaram tudo que meu Pois pai e minha mãe é, falavam. E aí, o que que acontece? Celina, Oi, Celina, peraí, Simone, eu volto já aí para ti. Deixa a tá, Iracema, que estava com o tá. alemão levantado aqui, falar. Vai, Iracema. Bom dia, minha gente. Bom É o dia. seguinte, o interessante de mim é que minha vida é um livro aberto. Eu falo tudo para todo mundo, conhecido, desconhecido, depende do que estiver acontecendo e da oportunidade. Então, assim, é uma facilidade incrível de fazer amizade, de nego já me gostar de mim, já pegar meu telefone, em fila de banco, em fila de mercado, eu já estou conversando com um, daqui a pouco a gente já está, sabe? Tenho muita essa facilidade. Agora, eu acho que
Isso me incomoda um pouco, porque o pessoal disse, rapaz, tá tudo seu para todo mundo, não sei o quê. Eu disse, pô, mas eu não consigo ser diferente, entendeu? Então, eu gosto mesmo assim. E eu consigo me achar inibida ainda por cima. Consigo ainda me achar inibida. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade na academia. Agora mesmo, nesse tempo que eu vim da academia, eu vim no lugar da academia que eu não fui hoje, ele disse, pô, você não apareceu hoje, mas lá que eu tô indo para outra. Ah, não, apareça lá também, né? Fica tudo assim, querendo que eu minha presença e tem essa facilidade. Agora eu já me incomoda certas coisas que eu falo para alguém, entendeu? E ao mesmo tempo eu não confio muito nas pessoas. Eu converso as coisas, mas tem coisas que eu não confio, tipo assim, para deixar nem me lesar, eu sou atenta para isso. Ó, Eu já aí fico desconfiando. vem justamente essa questão do equilíbrio, né, Iracema? Do equilíbrio. Isso é que nós galgamos e buscamos o tempo inteiro. Não dá para nós vivermos desapegado emocionalmente das pessoas. Isso não tem como. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Então, a gente precisa estar conectado emocionalmente com pessoas, com coisas, com, com o mundo animal, os pets, né? Tem gente que tem tanta dificuldade e começa quando adquire um amor de Peixe. pelo, né? Um É, pet. Começa a treinar. E tem gente que conversa com esses um animal. bichinhos, né? Cria É esse verdade. vínculo. Aí vem mais uma vez a força do falar, de deixar. E você que conversa com um pet, você sabe ali que ele não entende racionalmente o que você está falando, mas ele sente a emoção que você está falando. É como se ele estivesse Então, entendendo, né? ele entende, emocionalmente Entende, ele entende. emocionalmente. Por quê? Porque ele É. tem as emoções. E Então, até responde, né? Até é responde do jeito dele, né? exatamente. Agora Tá? tem uma coisa que me incomoda um pouco, é o meu apego, eu tenho apego. Por exemplo, todas as minhas amizades, então eu já passei por várias amizades de academia, que eu tinha muita aproximação e do nada a pessoa muda de bairro, não sei o quê. Eu fico sentindo aquela falta. Eu estava com um casal de amigo mesmo recente, que eu fiz amizade aqui em Estela Maris. São dois homens. Aí eles se separaram, se divorciaram. Eu fiquei assim tão Meu Deus. sentida, parecia que era alguém da minha casa, porque eu não conseguia ver os dois, não ver os dois unidos, entendeu? Ó, Agora um está em Juazeiro, o outro está aqui, eu vou te um contar um está segredo, choroso. Iracema. Eu vou te contar um segredo. Mas eles eram da sua casa interna, É interno. da sua É. moradinha aí, tá? Por isso que você Isso é com muita sentiu gente, é isso. assim, eu fico. Às vezes um casal de amigos, sabe, você muda, né? Eu, poxa, fico, né? Continuo com contato e tudo, mas sinto aquela coisa, aí depois eu vou trabalhando isso, né? Aquela Ausência. falta. Mas eu Pronto. fico sempre lembrando e tendo contato. É isso. Perfeito. Obrigada, bom Obrigada dia. pela contribuição. Celiane, aproveitar que a Nilde levantou a mão, então receber aqui a Nilde, né, aluna nova do CT Academy. Nilde, está com você. Simone, eu tô lembrando de você. Obrigada, bom dia. Bom dia, Nil. Tô meio assim, eu chego nas partes, eu me sinto ficar ali caladinha, quietinha na minha, mas parece que tem um imã que sempre puxa as pessoas. Aí as pessoas vêm, quer conversar, eu já me inclui ali. E eu sou assim, quando eu entro numa amizade, num grupo, eu já me preocupo demais. Você vejo que a pessoa está com um problema, eu quero resolver aquele problema, eu quero ajudar, eu quero ouvir, entendeu? O meu filho, ele faz aula de música. Aí não podia levar ele, né, devido ao serviço. Aí agora que eu levo ele, aí eu cheguei, sentei lá, fiquei quietinha lendo meus livros, fazendo as minhas aulas. Aí sentou um grupo de meninas do meu lado e começou a puxar a conversa. Até a hora que eu guardei o livro e fui dar atenção. Aí pronto, eu entrei nesse grupo, não saí mais. Aí o que acontece? Tudo que acontece, se tá com uma dificuldade, alguma coisa, eu tô sempre ali tentando ajudar, tentando ver o que acontece. Na faculdade a mesma coisa. Só que eu sempre encontro um problema, que é aquele que o Mazulo falou, né? Que a gente deve ir à noite, quando eu cheguei em casa, eu vi um dizer no Instagram que ele diz assim, que líderes, eles não fazem grupos, eles fazem time, né? E aí tem essa dificuldade, porque as pessoas, elas se fecham no grupo e, tipo assim, fechou aqui, não deixa mais ninguém entrar. Uhum.
Sim. E eu tenho essa dificuldade porque eu quero sempre abraçar mais alguém. Se eu vejo que alguém está precisando, eu quero sempre chegar, eu quero sempre estar ali, né? Quero ajudar. E às vezes as pessoas ficam dizendo, Nilde tá muito besta, Nilde tu não pode, Nilde não é todo mundo, entendeu? Mas me incomoda, porque eu fico tentando mostrar para as pessoas que não, a gente tem que chegar, porque assim como me acolheram, assim como vocês fizeram comigo, eu faço com vocês, outras pessoas às vezes também precisam. Que eu fico vendo pessoas isoladas lá, tanto na faculdade quanto lá na aula de música, né? E Entendi. outra coisa, eu converso com as pessoas, eu escuto muitas pessoas, mas eu falo de mim, tipo assim, eu mostro o que eu sou, né? Nas minhas atitudes eu não demonstro aquilo que eu não sou, mas eu não sou de falar minhas coisas profundas, né? Eu escuto todo mundo, eu ajudo, mas não sou aquela pessoa de abrir tudo para todo mundo, eu reservo para mim. Principalmente depois que aconteceu uma situação com a minha irmã, que ela tinha uma prima nossa, né, família, que era muito apegada, falava tudo, e de repente elas tiveram uma desavença, e aí ela saiu falando tudo, entendeu? Coisas mesmo íntimas, coisas que não deveria, né? Que constrangeu, minha irmã ficou doente, entendeu? Então aí Uhum. eu falo, mas coisas pessoais, assim, eu não consigo. E realmente é como você fala, às vezes a gente precisa de alguém para falar, mas Sim. não tem que falar com uma coisa que é assim que eu preciso falar, mas eu vou falar para quem? Você ficar com medo. Por mais que seja uma amizade que você diz, é meu amigo, tá ali comigo, mas você não fala. E às vezes Aí, também sou aquela pessoa de estar em cima. Eu tô ali, no momento que eu tô ali presente, eu tô em cima. Não sou uma pessoa de estar mandando mensagem toda hora, porque eu não gosto muito, né, de estar em celular, estar mandando mensagem, escrevendo, falando em celular, me incomoda ficar muito tempo falando. Mas se a pessoa precisa, eu sou uma pessoa que eu tô ali, eu ajudo, eu procuro, se eu vejo que tá com ajuda, aí eu ligo, eu mando mensagem, eu faço alguma coisa, mas às vezes eu me sinto que eu sou um pouco. Ao mesmo tempo que as pessoas acham que eu sou ali presente, eu sinto que eu sou um pouco afastada. Eu não sei se é por essa questão de não me liberar totalmente, assim, o meu íntimo. aí é só prestar atenção, Nilde, se não está desequilibrado, a quantidade que você está dando, tá? Se não está maior do que a quantidade que você está recebendo, né? Por quê? Porque se você constrói o vínculo de uma mão única, chega uma hora que isso não se sustenta, certo? Até essa sua entrega pode ser uma falsa compensação dessa construção aí, desse apego emocional. Que seja, quanto você tem a sensação de quanto mais você dá, quanto mais pessoas você acolhe, mais você vai suprindo uma parte sua. Isso não é verdade, tá? Precisa prestar atenção que a mesma proporção que você entrega, você também quer receber. Então, precisa urgentemente olhar alguém ao seu redor que pode te ofertar isso de volta. Se não tiver realmente ninguém, precisa buscar uma terapeuta. Por quê? Eu tenho pacientes aqui que me colocam como terapeuta dentro dessa lista, de chegar e dizer assim, ó, Celiane, hoje a minha terapia é para falar isso. Olha, eu tive dificuldade de fazer isso, eu tenho uma decisão para me tomar, e eu falei, não vou fazer isso enquanto eu não for lá na minha sessão de terapia. Porque quando eu vou fazer isso, eu sinto isso, né? Então, é aquilo que eu falei, você não chega ao limite máximo da sua vida, dessa experiência terrena, sem não ter esse pedido de socorro para com você, né? De dar e receber, na mesma proporção. Chega uma hora que você vai cansar, você vai se colocar num lugar do tipo, ah, não, eu faço tanto por tanta gente, mas ninguém faz nada por mim, então vou parar. Só que isso vai gerar uma outra consequência, uma outra sequela. Enquanto que você gostar desse jeito, alguém botou aqui, a Heline, enquanto que você gostaria mesmo, certo? Era de receber. Só que você está cheio de travas e aí você não permite que os outros te sirvam. Essa pergunta, ela é essencial na nossa vida. Você se serve do que você serve aos outros? Não. Às vezes eu acho que eu fico tão assim que eu nem me permito, entendeu? Eu Pronto. fico assim, constrangida. Eu quero sempre fazer, mas quando alguém vai fazer, para mim, eu fico assim meio constrangida. Eu sei disso. A sua fala é muito evidente isso. Por isso que eu trouxe mais ainda para a superfície, tá?
Então, a perguntinha é, pode até anotar, será que eu me sirvo do que eu sirvo aos outros? Tá? Muito interessante. Vamos, Simone, tá contigo. Tá fechado o teu microfone. Assim, o que as meninas falam, a Iracema, a Ana Paula, eu me identifico. Por quê? Assim, eu toda a vida. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Toda a vida eu tive isso, né? Eu nunca me entreguei em uma amizade assim, não. Eu tenho minhas amigas, eu tenho umas 4 amigas que é desde a minha adolescência, né? Mas eu não tenho esse vínculo, esse chamego que elas querem comigo. Porque, assim, eu não gosto desse licute, eu não gosto dessas coisinhas, eu não gosto. Meu marido diz que eu sou muito dura, né? Então, assim, eu tinha uma amiga minha que eu gostava muito dela, muito mesmo, eu me identificava muito com ela. E assim ela se envolveu com meu primeiro marido, né? Então, desde dessa situação que eu tive na minha vida, eu estava grávida, né? E ela é a minha melhor amiga, que eu considerava mesmo ela, e eu nunca fui de licute, que ela se envolveu com meu marido. Desde esse tempo, eu criei, assim, tipo uma proteção. Aí eu não conto nada para ninguém, eu não tenho nenhum, assim, hoje eu quero conversar com uma amiga, às vezes eu tenho vontade, mas eu não consigo colocar o que eu estou sentindo para uma amiga minha, para dizer, ô mulher, eu estou sentindo isso, eu queria fazer isso. Às vezes a gente quer desabafar com alguém, né? Eu não consigo, eu tenho uma barreira sobre isso, eu não consigo compartilhar aquele problema meu, ou mulher, o que é que eu faço, né? Porque elas me ligam, Simone, vamos ali hoje, vamos tomar um chopp hoje que eu estou precisando conversar, né? E eu fico ouvindo ela, eu digo, meu Deus do céu, eu não sou assim. Aí eu acabo nem ouvindo os problemas dela, porque eu fico pensando no meu Deus, será por que que eu não consigo ter esse sentimento? Por que que eu não consigo desabafar do jeito que ela está falando? Ela falando comigo e eu tendo esses pensamentos, Celina, tá entendendo? Pronto, estou entendendo perfeitamente. Por que que acontece isso? Por causa dos Hum, traumas, das vivências que nós trazemos na nossa vida, tá? Então, gerou um trauma, a experiência de um vínculo emocional gerou um trauma. Esse trauma, ele fica ressoando ao longo da sua vida. Por quê? Porque sim, como que o nosso cérebro age? Ele compara e generaliza. Toda vez que você sente essa vontade ou que você tem alguém perto de você, você traz essa experiência atual. Olha só, você pega essa experiência atual que você está tendo, pô, você até gosta, arranjou uma amiga nova, um amigo novo, você gosta. Aí você sim, começa a usufruir dessa amizade. Aí o teu cérebro compara essa experiência atual com uma que você já teve. Que, por exemplo, essa era uma pessoa muito chegada a você, que era gente boa e traiu, né, você. Teve sim, um acontecimento, gerou um trauma. Na hora que sim. seu cérebro ele se conecta com essa experiência do passado, o que que ele diz para você? Ele diz assim, Simone, é igualzinho aquela experiência que você já viveu. Então, ó, corre, foge. Por quê? Para economizar energia, ele compara e generaliza. E aí você, ao invés de ter criado uma musculatura emocional para saber o que fazer diante dessa experiência nova, você fica refém da experiência antiga. Celiane, e Uhum. como que eu crio essa musculatura emocional? Só através da inteligência emocional e do autoconhecimento. Só através desses dois caminhos, autoconhecimento e inteligência emocional. Senão você continua a vida inteira sendo refém das experiências que você já teve no passado, porque o seu cérebro, ele é preguiçoso, ele vai Então, sempre é do comparar inconsciente. e generalizar. É inconsciente. É do inconsciente. Aí eu valido as minhas crenças inconscientes e o meu pensamento cria a minha realidade. E aí Pronto. eu vou fazer o quê? Validar tudo que meu pai e minha mãe falou para mim. Olha só que E beleza Celina, isso. aí para fazer diferente tem que fazer o quê? Ressignificar, remodelar. Modelar, E se aí já conhecer, sabe, né? aprofundar, vir para o ICP Academy, ir para o Nexus, esse é o caminho. Esse é o, aliás, é aquela frasezinha curtinha que diz assim, ó,
A saída é para dentro. Só que se tu não Celina, ó, traz esse assunto aqui, Celi, se tu não traz esse assunto, se a gente não tivesse aqui nesse ambiente hoje, a gente não estaria falando isso, sabe por quê? Eu nem ia parar com tudo que eu tenho de prioridade, eu nem ia parar para pensar, porque, inclusive, isso aí é uma coisa que eu já tinha até colocado no meu caderno, né? Tanto dos relacionamentos quanto das amizades. Eu fiz isso lá no Nexus. Eu coloquei as amizades, por que que elas me traem? Foi uma pergunta que eu botei no meu caderno. Mas agora eu entendi aqui. Por Pronto. quê? Porque está inconscientemente Uhum. ainda aqui na minha cabeça, enquanto eu não acesso isso e remodelo, não transformo. Não, só vai sempre compara e generaliza, tá? Vamos ouvir aqui a Eliene. Vai, Eliene. Bom dia, bom Bom dia. dia! Tava com saudade de você. Também, quando eu não assisto, fica em falta, fica faltando algo no dia, né? Verdade. Vendo aí, né, as amigas falando, aí eu me lembrei, né, ela falando de ressignificar. Aí eu me lembrei, né, de um relacionamento que eu tive, e aí teve o adultério, né, a gente se separou, e aí eu me lembrei, estava me lembrando, trouxe tudo aqui à memória, e por conta disso, é, eu fiquei com muita dificuldade mesmo, sabe? Até porque que desse casamento ficou 3 filhos. E aí eu fiquei com muita dificuldade de poder confiar e acreditar em outra pessoa. E assim, hoje eu tenho 33 anos de casado e foi muita luta. Tipo assim, o meu esposo atual, ele me conquistou, ele teve muita paciência comigo, sabe? Porque eu era muito ciumenta, muito mesmo. Não era ciumenta, não tinha dificuldade de confiar, sabe? Por conta da Sim. traição. E assim, às vezes a gente precisa se permitir, né? Se permitir, nos dar essa oportunidade. Porque se a gente ficar presa lá, a gente não vai conseguir sair, não vai conseguir destravar. Então, assim, é maravilhoso. Outra coisa, Celiane, que eu vou falar aqui rapidinho na aula semana passada. Eu não sei se foi com você, acho que foi com esqueci o nome dela, a Gesiane. Genaice. Renais, assim, algo assim que foi muito maravilhoso para mim, para minha filha. Minha filha, quando era pequenina, ela gostava de muito doce, ser rápido, né, para dar aula. Gostava de muito doce. E aí, ela ficou com os dentinhos tudo pretinho. Aí eu sempre dizia assim para ela, olha, vê se fica mostrando esses dentes pretinhos, né? E por conta disso, ela travou. E para mim essa aula foi maravilhosa, porque eu estou trabalhando isso nela. Ela não consegue sorrir. Ai, chega, eu me emociono, viu? Ela não consegue sorrir. E através Ainda, diga, ainda. disso ainda. E por conta disso, dessa aula, sabe, abriu aquele insight e eu estou trabalhando isso nela. Eu já até Perfeito. perdão para ela, sabe? Então, como essas aulas estão sendo maravilhosas para a vida da gente, tá? Só gratidão. Obrigada. Esse é o ambiente, gente. Esse é o ambiente, tá? Esse aqui é o nosso ambiente de crescimento em constância, porque você já fez esforço gigantesco e não tem a ver com força, tem a ver com constância, né? É por isso que o ICP Academy está aqui. Esse é o nosso ambiente. Vai, Elis! O áudio voltou. Bom dia. A gente consegue se identificar com um pouquinho de cada história, né, das É. pessoas aí, cada relato que a gente diz, meu Deus, eu me identifiquei. Eu anotei tanta coisa aqui para falar, e aí as pessoas levantavam a mão e falavam exatamente o que eu queria comentar, né? Então, pegando as histórias, a gente se identifica, né? E aí, com relação a essas questões de amizades, eu também não tenho mais aquele vínculo com os meus amigos de antigamente, mas assim, tem contatos, não tenho mais os vínculos. Porque desde que eu vim embora para cá, que eu saí lá da minha cidade, onde eu cresci, e aí eu vim para cá, a gente se distanciou, até por conta de propósitos. Eu sempre me via na frente, a mentalidade muito na frente delas, né? Então, e aí elas foram ficando com a mentalidade delas para lá, então eu vi que eu não me identificava mais, sabe? Então ficou somente aquela amizade mesmo de contato.
oi, tudo bem? Mas, assim, para evoluir a amizade, que é aquele vínculo, não. E com questões também a esse tipo de amizade, de se desabrochar para todo mundo, eu sou exatamente essa pessoa. Posso conhecer hoje, me desabrocho. Conhecer, não tenho amizade, eu me desabrocho para as pessoas. Eu tenho essa facilidade de, até porque eu acho que eu não tenho segredos, assim, eu tenho Uhum. que eu não posso falar. Não, não tenho isso. Então, minha vida, como falam, é um livro aberto. Comento sem sombra de medo de comentar alguma coisa e isso for me prejudicar lá na frente. Inclusive, com relação a isso, também já fui traídas com amizades. Amizades já foram me traídas, mas eu não consegui me anular para novas amizades, sabe? Sim. Eu sempre Uhum. tive isso de não julgar outra pessoa por um outro. Isso aí Uma eu não sei experiência. Perfeito. se eu já trago isso desde a minha infância, se é algo da minha natureza, porque eu não consigo fazer esse pré-julgamento. Porque fulano de tal bem que me traiu, aquela outra, não. Aquela ali vai me trair, eu não consigo ser assim. Por isso que às vezes eu digo, meu Deus, será que eu sou tão diferente? Ou será que isso é um problema que eu tenho? Será que isso é ruim? Então, às vezes, Não, você só é a Elisângela. eu me pergunto se isso é ruim, sabe? Porque eu digo, meu Deus, eu não consigo me adequar nisso aqui que as pessoas comentam. As pessoas falam de, fulano de tal me traiu e eu vou bloquear aquilo ali, não quero mais saber, não vou mais confiar em ninguém. Eu não consigo ser essa pessoa. Então eu digo, meu Deus, isso é ruim? Então eu queria que tu me dissesse, é ruim, Celiane, eu sei. Ó, a fala que eu fiz anterior foi: você é a Elisângela. Essa resposta, Elisângela, é você que tem autonomia, autoridade e dignidade para se dar. Porque a partir do momento que, se eu gerar uma resposta para você, eu só vou ser capaz de gerar essa resposta se eu comparar o que você me falou com outras pessoas. E aí eu não seria justa, né, e não estaria sendo nem um pouco empática com você. Para que eu pudesse ajudar você a encontrar essa resposta, eu teria que comparar você com você mesma. E aí precisaria desse trabalho de anamnese, de conhecimento, para ver, entendeu? Aonde que isso impacta positivamente ou até negativamente na sua vida. Então, a melhor resposta é a Elisângela que tem para se dar, tá? Sempre a melhor resposta é aquela que você se dá. De preferência, sem se comparar com os outros, tá bom? De preferência. E eu quero aqui, ó, para a gente finalizar, eu sei que a aula tá uma maravilha, tá gostosa demais, mas eu preciso trazer para vocês as condições mentais que são geradas através desse desapego emocional, tá? O quanto ele é válido e necessário na nossa vida. O apego emocional é essencial para o nosso viver, o nosso viver. Quando ele está desequilibrado, ele precisa ser equilibrado, tratado. Ele é inútil quando ele gera sentimentos negativos a relacionamento, pessoas e coisas materiais. Então, o que pode ser causado, olha só, pela ausência do desapego emocional ou pela ausência do apego emocional? Se eu não tenho apego emocional que garanta a minha vida de vínculos, eu posso gerar sintomas de bipolaridade, transtornos bipolares têm a contribuição, tá, da falta de apego emocional. Outra condição mental que pode ser gerada: depressão. Qual que é um dos sintomas depressivos mais evidente? A pessoa não quer nada mais na vida, não é assim? Ela só quer sumir. Ela só quer o quarto dela. Ela só quer ficar só. Ou seja, a ausência do apego emocional. Os transtornos de personalidade têm uma predisposição ao transtorno do estresse pós-traumático.
E tem também, isso aqui, eu quero muito que vocês observem que esse tipo também de desapego emocional é causado, às vezes, por medicamentos. O efeito colateral de alguns medicamentos, inclusive os antidepressivos ou os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, se você se sente desconectado emocionalmente, você precisa conversar com o seu médico. Tá? Que você começou a tomar a medicação e você está sentindo menos conexão emocional com pessoas, com coisa como se as coisas não tivessem mais uma determinada importância. Você precisa ajustar essa medicação com o médico. Precisa conversar sobre esse sintoma com ele. Porque é aquela história, isso eu escuto demais aqui em consultório. Não, comecei a tomar o remédio, melhorou por uma parte, mas piorou por outra. E aí precisa fazer esse ajuste. Aí eu passei a não sentir mais as crises que eu sentia, mas em compensação a minha vida não sinto mais alegria, não sinto mais prazer, é como se tanto faz como tanto fez. Então precisa ser conversado com o médico sobre esse sintoma para fazer um ajuste, tá bom? Como a gente sabe a medida do equilíbrio do apego emocional? Como que eu posso mensurar o equilíbrio do apego emocional? Porque a gente sempre escuta que tem que praticar o desapego, não pode É, ser apegado a ninguém, nem às é, coisas, nem a nada. E aí, quando, como é que eu quando, sei que eu estou quando saudável ou não? o limite, Ana, é a dependência, tá? Dependência, né? A dependência. Talvez Quando, também eu possa até entender aqui, ó, porque a frase que tu disseste foi assim: o apego emocional em equilíbrio é essencial para o nosso viver. É inútil quando gera sentimentos negativos. Então, quando começar a gerar sentimentos negativos, eu já posso entender que eu já estou passando do limite. exatamente. Por exemplo, eu tenho um apego emocional por você, Ana Paula. Vou dar o exemplo. Eu gosto de você, eu gosto de estar com você, eu gosto de tomar um café, eu gosto de conversar, certo? Aí a gente está vivendo aqui de boa. Esse nosso apego emocional que a gente dá o nome de amizade. A amizade é um apego emocional, né? Aí o que que acontece? Eu vejo que você chamou a Emily para tomar o café e não me levou. Aí eu falo, essa Emily chegou ontem e já quer sentar na janela, né? É raro, mas acontece muito. Eu tenho vários que têm briga, se convidar uma e não convidar as Aí eu outras. falo, Ana Paula tá tão diferente, né? Aí eu começo a gerar um sentimento ruim, negativo em relação a essa relação emocional, né? E aí isso, às vezes, toma uma proporção terrível, vira tóxico, vira um relacionamento danoso. Aí você pega alguém, a Nilde deu um exemplo disso. Aconteceu dentro da família dela. A irmã dela tinha uma prima que era a melhor amiga e tal, e de repente virou uma coisa tóxica. Então, por quê? Ultrapassou os limites totais. Então, quando eu vejo que eu tenho uma dependência que já começou a gerar um sentimento negativo, opa, tá na hora de eu colocar os pezinhos no chão. Aí vem aquilo que a Emily trouxe inicialmente. O exercício de meditação é muito bom para isso. Praticar atenção plena, ó, parar diante daquela sensação que você está e focar naquela sensação, naquele sentimento. O que que aquilo gera para você? Expandir isso ao nível de que você reconheça, opa, não tá bom não. Preciso olhar para isso, preciso integrar isso, eu preciso buscar resolver isso o mais rápido possível. Porque Show só de bola. assim, pronto, porque só através dessa percepção que é gerado através da atenção plena, através do autoconhecimento, através da inteligência emocional, você começa a fortalecer os relacionamentos que são vínculos emocionais que têm os mais diversos nomes. Amor da minha vida, meu filho, minha mãe, minhas amizades, tudo isso são sinônimos que nós damos aos vínculos emocionais, tá?
À medida que você começa a ter maior consciência de suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos, é importante encontrar maneiras de se conectar com as pessoas. E por quê? Porque são essas pessoas que te apoiam para o seu crescimento. Aqui, ó, nós criamos vários vínculos. Por quê? Porque aqui é o ambiente que a gente sabe que nós estamos conectados para o nosso crescimento, tá? Uma das formas que conecta é a gente se colocar emocionalmente vulnerável. É o que vocês fazem aqui dentro desse ambiente, que é o ambiente propício, aonde as pessoas não vão te julgar. Ou seja, me coloco nessa posição vulnerável emocionalmente, eu vou aprender a partilhar, olha só, o meu emocional. E chega uma hora que a gente não dá mais para viver com o nosso emocional reprimido só para nós, a gente precisa partilhar, Não adoece. senão adoece, tá? O que contribui para que a gente se coloque vulneravelmente emocionalmente? Um ambiente seguro, que pode ser criado esses ambientes dentro de site terapêutico, dentro do ICP Academy, que a gente tem essa possibilidade, até às vezes a gente se sente seguro, porque a pessoa não sabe os pormenores da nossa vida, então a gente tem mais coragem de falar da nossa dor, né? Aonde a gente reconhece que as pessoas se identificam pelas necessidades, nós todos aqui temos uma necessidade em comum, que é essa necessidade de nos autoconhecermos para evoluirmos, para termos uma vida melhor, para sermos pessoas melhores, tá? E aí, isso acontece principalmente quando você está disposto a se dar, olha só que beleza isso, para você mesma. Lembra da pergunta? Você se serve do que você serve aos outros? Inclusive, essa é uma lei universal, né? Essa lei de dar e receber, ela precisa estar em equilíbrio para prosperar. O Se a tempo gente todo. não colocar essa lei em equilíbrio, a gente também não prospera. Não Não. adianta achar que dando mais do que recebendo, a gente vai estar sendo melhor do que o outro, quando não. Isso aí Perfeito. é uma coisa que eu tenho tentado manter sempre em equilíbrio. Às vezes eu até estou pensando em me doar um pouquinho, mas opa, pera, lembra, não precisa responder essa mensagem agora, calma, Vamos para o equilíbrio. respira, vamos, calma, você está recebendo isso? Não está recebendo esse mesmo tipo de tratamento? Então, calma, porque antes eu imaginava assim, eu não preciso ser para o outro o que o outro é para mim, eu posso ser melhor. Isso é uma prepotência muito grande, gente. Não é? Pronto. Isso é Olha, uma prepotência muito grande. A gente E- achar que, ai, nossa, eu sou soberana aqui, calma, que eu estou a um nível acima. Tô é. nada, tô Aí nada, calma. Não, isso não é egoísmo. causa muita desavença isso, Isso tá? não é egoísmo, isso é realmente equilibrar as coisas. Exatamente. Gente, amei a aula de hoje. Vocês estão incríveis. Esse ambiente é o ambiente do ICP Academy, onde a gente abre o nosso coração, a gente fala, tá? E quem ainda não conseguiu isso, começa a treinar, falando para você, mas não é falando internamente, tá? Faz assim, ó, faz um seminário com você. Como é que eu faço isso, Celiane? Senta você em várias cadeiras e começa a falar, tá? Para você. É um bom treino, tá? Como você se sente, qual a sua dor principal, por quê, o que que você acredita das pessoas, o que você acredita de você, como você serve os outros e como você está sendo servida. Um beijo no coração de vocês. Bora, Beijo, Ana, amei obrigada. você aí, Ana, em ver você, tá? Ai, tomara que eu conserte meu celular logo, porque semana que vem eu já vou estar no caminho do trabalho, aí já vou estar vou estar na loucura já. Mas essa semana já ainda dá para ficar por aqui. Vai dar certo. Vamos abrir nas câmeras. E olha só, a Emily estava fazendo um movimento aí
internamente para que as aulas da Celiane tenham no mínimo 2 horas. E aí parece que já começou de hoje. A Emily tá com isso daí, a Emily tá pedindo aí pro Bora universo, né? manifestar, bora manifestar. A Emily disse, eu quero a aula da Celiane no mínimo 2 horas. Hein, Emily? Vamos lá? É verdade. Olha aí. Vamos fazer um abaixo-assinado para a diretoria do ICP para ver o que é que muda aí. É, Celiane? Não, não. Vamos lá, no 3. Viu? 1, 2, 3. Feliz! Beijo, boa semana, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Bom dia.